Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. Boa noite, galerinha aí! Live no Facebook, vamos lá! Boa noite, Tuane Cristina. Boa noite, Lívia. Boa noite, Mário. Vamos lá, vamos chegando aí. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a... Que assunto de hoje? Hoje é... Vamos falar do inciso 6º da Constituição, beleza? Boa noite, Jeruzinha. Vamos falar de liberdade de consciência e de crença. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Carla. Vamos lá, vamos chegando aí. Cristiane Soares, boa noite, Cris. Vamos lá, vamos chegando aí, vamos chegando. Victor França, obrigado, Victor. Ana Carolina, boa noite, Ana. Isso aí, né? Bora lá, vamos começar mais uma live hoje de Direito Constitucional. Vamos trabalhar hoje o inciso 6º, não é? Da nossa Constituição, lá o artigo 5º, inciso 6º. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Osana. Boa noite, Flávia. Boa noite, Marcos Santana. Saudações alviubras. Leonardo, boa noite. Tiago Silva, obrigado pelo melhor professor de constitucional, obrigado. Obrigado, Paulo Maia. O Wildson. O professor Paulo mandou um abraço, eu quero saber daquele safado. César Tavares, boa noite. Nilei Rodrigues, boa noite. Vamos lá, pessoal, o seguinte. Inciso 6º da Constituição. Vamos trabalhar hoje o inciso 6º do artigo 5º. O artigo 5º, inciso 6º, ele diz o seguinte. Vamos lá, vamos trabalhar. Bora lá. Ó, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Pessoal, quando se fala do inciso 6º, quando se diz inviolável a liberdade de consciência e de crença, obviamente estamos falando de liberdade de expressão ou liberdade religiosa. Mas antes da gente trabalhar o artigo 5º, inciso 6º, o dispositivo, vamos ter que analisar alguns fatos passados para chegarmos até hoje. Bem, a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, determinava essa Constituição que o Império Brasileiro, o Estado brasileiro, era um Estado confissional. Ou seja, o que é um Estado confissional? É aquele Estado que confessa uma fé, professa uma fé. Então, na Constituição de 1824, existia um acordo entre a Igreja e o Estado. Esse acordo era chamado de Acordo do Padroado. E desse acordo de padroado, obrigava o país, ou seja, o Brasil Império,
a professar uma única religião, que na época era a religião católica apostólica romana. Tá? Quando chega em 1891, você, logo após a proclamação da República, você tem a Constituição de 1891, perdão. O que acontece? O Estado se separa da Igreja. Você tem a separação do Estado da Igreja. E o Estado passa a ser laico. Então, o Estado passa a dizer que o Estado brasileiro, os Estados Unidos do Brasil, que foi o primeiro nome, né, como Estado federativo que nós tivemos, Estados Unidos do Brasil, era um país laico, não é? Era um país laico, ou seja, o que é um país laico, o que é um Estado laico? Aquele que não tem religião, aquele que não professa nenhuma fé, ou seja, não é um Estado confissional. Tranquilo? Beleza. Bem, o que acontece? As outras constituições posteriores à Constituição de 1891 trazem a mesma ideia de Estado laico. E a nossa, que é a Constituição de 88, ela traz a ideia de Estado laico em 2 dispositivos. Quais são eles? Artigo 19, inciso 1º, e artigo 5º, inciso 6º. Ó, o que diz o artigo 19, inciso 1º? O que ele fala? O que ele diz? O que ele nos relata para dizer que a nossa Constituição, o nosso Estado, é um Estado laico? Ele diz o seguinte: é vedado, quer dizer, é proibido, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvado, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Isso quer dizer que a nossa Constituição veda a qualquer ente federativo estabelecer cultos religiosos ou subvencionar qualquer igreja. Tá certo? Então, esse é um dispositivo que nos traz a ideia de Estado laico. E o outro seria o artigo 5º, inciso 6º, quando ele diz: é inviolável a liberdade de consciência e é inviolável a liberdade de crença. Emanuel, por que você está me informando que esse artigo 5º, inciso 6º, nos fala que o Estado é laico? Pelo seguinte, vamos conceituar o que seria liberdade de consciência e conceituar o que seria liberdade de crença. Preste atenção. O que é liberdade de consciência? Liberdade de consciência é o direito que o indivíduo possui de não professar nenhuma fé, ou até mesmo o direito de dizer que não acredita em nada. Ou seja, a liberdade de consciência, eu tenho o direito de dizer que eu não sou católico, que eu não sou evangélico, que eu não sou espírita, que eu não tenho nenhuma religião. Acredito em Deus, mas não tenho religião, não professo nenhuma fé. Mas também, liberdade de consciência não quer dizer só uma não profissão de fé. Quer dizer também uma não aceitação de fé. Como assim, Emanuel? Dizer que eu não acredito em nada. Eu não acredito em Deus. No caso do ateu. Tá? Já a liberdade de crença é o contrário. A liberdade de crença determina o direito que o indivíduo possui de professar uma fé. O direito que o indivíduo possui de professar uma fé. Então, a liberdade de crença me dá o direito de dizer que eu sou católico, que eu sou evangélico, que eu sou espírita, que eu sou Hare Krishna, que eu sou budista, que eu sou hinduísta, que eu sou do candomblé. Ou seja, me dá o direito de exercer qualquer fé, qualquer
religião. Beleza? Tranquilo? Bem, dito isso, o que a gente vai fazer agora? As questões pertinentes que caem em prova sobre esse inciso 6º. Então, primeiro ponto em relação ao inciso 6º está dentro da possibilidade da questão da... Deixa eu ver aqui, pegar a Constituição aqui, tá certo, pessoal? Deixa eu pegar aqui a Constituição para fazer a leitura para vocês. Ó, um ponto importante da ideia é, primeiramente, analisar a questão do preâmbulo da Constituição. Ó, se eu disse para vocês que o Estado será tão legal se o Brasil seguisse sua Constituição, com toda certeza, Thaís. Ó, o que diz o preâmbulo da Constituição? Ele diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos, preâmbulo da Constituição, tá, de 88. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, grande Malone, e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, presta atenção, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Pronto. O grande problema, boa noite, Kiyoshi. O grande problema do preâmbulo foi esse termo, sob a proteção de Deus. Ora, o que foi que se pensou? Boa noite, Kiyoshi. Bem, o Estado é laico? Como é que o Estado pode se dizer laico se a própria Constituição, no seu preâmbulo, traz, sob a proteção de Deus, promulgamos a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil? Bem, esse termo, sob a proteção de Deus, constante no preâmbulo, foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade. O STF recebeu essa ação direta de inconstitucionalidade. Foi o que o STF disse? Meu amigo, preâmbulo não é norma jurídica, é norma de apresentação. Se não é norma jurídica, então não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Então, morreu esse assunto. Ó, preâmbulo é norma de apresentação, não é norma jurídica, então não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, então deixa lá o termo proteção de Deus. Não satisfeitos, a Constituição do Acre, preste atenção, a grande David, meu amigo Davi, boa noite, Davi, um beijo para ti, meu grande professor de português, tá? Vou colocar no canal sim, Jeruzinho, esse assunto. Ó, para aumentar a polêmica, a Constituição do Acre não vem no seu preâmbulo o termo sob a proteção de Deus. Boa noite, Rafael. Algo foi que aconteceu? Entraram com ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo, dizendo, a Constituição do Acre não trouxe o termo sob a proteção de Deus, então essa Constituição é inconstitucional. O preâmbulo dessa Constituição é inconstitucional. Foi o que o STF disse? Meu amigo, eu já disse. Preâmbulo não é norma jurídica, é norma de apresentação, então não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Deixa lá, sem ter Deus na Constituição do Acre. Beleza? Então esse é o primeiro ponto polêmico, né, que a gente traz em relação a o inciso 6º. Bem, qual é outro ponto polêmico, pessoal? Vejam.
Se nós dizemos que, muito bom, boa noite Romário, boa noite Rafael, se nós dissemos, a partir de agora, a partir do inciso 6º, boa noite Jadson, a partir do artigo 19, inciso 1º, que o nosso Estado, ele é laico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Paula. Se a gente diz que o nosso Estado, ele é laico, então vamos para outras questões polêmicas, além do preâmbulo. Primeira questão polêmica. Veja, todo mundo, só algumas pessoas, né, que não vão estar dentro desse exemplo que eu vou dar mais, ninguém trabalha dia 25 de dezembro. Por que ninguém trabalha dia 25 de dezembro? Presta atenção. Porque é feriado. Feriado por quê? Não é? Amanda, boa noite, Amandinha. Boa noite. Grande Amandinha, professora de Direito Penal. Grande Amanda. Beijinho, Amanda. Beijinho na gatinha também. Então veja, que ninguém trabalha dia 25 de dezembro, porque é feriado. Feriado de quê? Nascimento de Jesus Cristo. Dia 25 de dezembro, ninguém trabalha porque é o nascimento de Jesus Cristo. 12 de outubro, por que ninguém trabalha? Pelo amor de Deus, não vão dizer que é por conta do Dia das Crianças, não. 12 de outubro, ninguém trabalha porque é feriado de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Dia 12 de outubro é feriado de Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil. Ora, aí surge o seguinte questionamento. O Estado, ele não é laico? Não é? O Estado, ele não é laico? Se o Estado é laico, como pode ter feriados religiosos? A pergunta de prova é simples. Os feriados religiosos ferem o Estado laico? Os feriados religiosos ferem o Estado laico? Resposta, não é, para sua prova. O que hoje a jurisprudência, o que hoje os tribunais superiores entendem? Que os feriados religiosos não ferem o Estado laico. E não ferem por quê não ferem o Estado laico? Simples. Porque os feriados religiosos são considerados manifestações culturais. Então, os feriados religiosos não ferem o Estado laico, pois são considerados manifestações culturais. A gente tem um exemplo muito interessante, que foi em 2007. O Papa, não é? O Papa, então, Papa Bento XVI, vinha para o Brasil, né? E o Brasil teve um santo, não é? Um primeiro santo, que é o Frei Santana Galvão. Frei Santana Galvão. Algo foi que fizeram. Queriam fazer um projeto de lei, para criar o feriado religioso do Frei Santana Galvão. Ao que foi que a Comissão de Constituição e Justiça disse da Câmara, negativo, não pode. Não pode, porque o Estado é laico. Eu não posso criar novos feriados religiosos. Aqueles feriados antes da Constituição, eles permanecem. Agora, feriado novo, negativo. Aí, a Lei 11.532, de 2007, fez o quê? Instituiu não feriado religioso de Frei Santana Galvão, mas sim, não é? O Dia Nacional de Frei Santana Galvão. Tá certo? Se eu não me engano, é o nosso amigo Fred aí, que entrou aí para assistir aí, grande professor de Direito Constitucional também, professor de Direito Civil, meu amigo Fred. É isso mesmo, Fred? É você? Veja aí, depois tu me diz aí. Então, então não foi instituído o feriado religioso de Frei Santana Galvão, mas se instituiu o Dia Nacional de Frei Santana Galvão, a Lei 11.532 de 2007. Nesse caso, Emanuel, pode? Pode.
porque não é um feriado religioso. É apenas um dia para lembrar de Frei Santana Galvão. É como você tem, ô grande Federico, é como você tem o Dia Nacional da Consciência Negra, não é? Dia Nacional da Bandeira, aí criou-se o Dia Nacional de Frei Santana Galvão. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Bem, outro ponto, grande Fred, grande professor de Direito Nacional. Saudade, meu amigo, de você. Pareça pra gente bater um papinho, né? E outro ponto interessante em relação a crucifixo em repartições públicas. Ora, crucifixo, você chega na repartição pública, na prefeitura, ou no próprio Supremo Tribunal Federal, lá no pleno do STF, tem lá um crucifixo bem grande. Aí a pergunta é, crucifixo em repartições públicas ferem o Estado laico? Porque, órgão público, né? O órgão público é o próprio Estado. Um crucifixo lá no órgão que representa o próprio Estado pode? Não estaria ferindo o Estado laico? Professor, a reforma da Previdência pode afetar quem está para se aposentar ou só quem completar 18 anos depois? Meu amigo, quem não se aposentou ainda tem expectativa de direito, meu amigo Davi. Então, morreu. Quem ainda não concluiu os 35 anos de contribuição só tem mera expectativa de direito. Então, meu amigo, bau, tá certo? Então, vamos lá. Então, crucifixo em repartições públicas fere o Estado laico? O Conselho Nacional de Justiça se pronunciou sobre esse assunto dizendo o seguinte, que crucifixo em repartições públicas não fere o Estado laico. Por quê? Porque são considerados símbolos culturais. Então, crucifixo em repartições públicas não fere o Estado laico porque são considerados símbolos culturais. Beleza? Tranquilo? Então, essas três primeiras polêmicas. Então, veja, o que o nosso artigo continua dizendo? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, e depois diz, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. É interessante, né, tocar nesse assunto, livre exercício dos cultos religiosos, dizer o seguinte, um ponto de exemplo, né, que a gente, exatamente, estamos lascados, que a gente pode tirar disso aí, foi na década de 70. Na década de 70, a religião Rastafari pediu uma moção lá na ONU para que os países que proibiam o tráfico ilícito entorpecente em seus territórios, né, pudesse fazer, sabe o que, pessoal? Obrigado, Fred. Você que é top. Opa, caiu aqui. Pudesse fazer o seguinte, essa religião, nos seus cultos religiosos, pudessem utilizar maconha nos seus cultos religiosos. Vê só que interessante. Então, a religião Rastafari pediu. Lá não. Por favor, vê aí com os países aí, porque o nosso culto religioso, a gente, né, utiliza uma maconhazinha. E se a gente utilizar hoje a maconha no culto religioso, todo mundo vai preso. Então, vê aí, e os países assinaram um acordo, não é, para que liberasse no culto religioso e dentro da igreja, pelo amor de Deus, não é? E dentro da igreja, então no culto religioso e dentro da sua igreja, a utilização da maconha. E é interessante que a nossa lei 11.343, que cuida, não é, do tráfico ilícito entorpecente, a lei de drogas, de drogas, no seu artigo 2º diz lá que é proibido o plantio, é proibido a compra, a venda, mas é permitido o uso para fins religiosos. Obrigado, Renato. É permitido o uso de plantas psicotrópicas para fins religiosos. E a gente tem um exemplo aqui muito interessante, que é no norte, né?
que é aquela santo daime, que o cara toma um chazinho, né, alucinógeno para a sua para o seu ato religioso, não é? Beleza? Tranquilo aí? Então, é outro ponto interessante desse livre exercício dos cultos religiosos. Pessoal, eu vou entrar num ponto aqui. Lembre-se que isso aqui é aula de direito constitucional, não é aula de religião. Outro assunto polêmico, pessoal, é a questão da transfusão de sangue, não é? Transfusão de sangue. Bem, existe uma religião, que eu não vou tocar o nome, porque não nos interessa, mas existe uma religião que proíbe a transfusão de sangue. Então, muito cuidado, porque quando se diz é livre exercício dos cultos religiosos, é livre exercício dos cultos religiosos, não quer dizer que esse exercício seja de forma absoluta, não é? Então, por isso que eu estou citando um exemplo aqui. Então, vejam só, se uma pessoa chega em um hospital, vítima de acidente, e precisando urgentemente, pode sim, Raquel, pode sim. No templo, viu, Raquel? No templo, sim. Aí o indivíduo chega no hospital, vítima de acidente, precisando de transfusão de sangue. Aí o médico vai lá e diz, rapaz, esse cara está em iminente perigo de vida. Eu vou ter que fazer a transfusão de sangue dele. A família chega, opa, doutor, não pode, porque a religião dele não permite. Inclusive, eu tenho uma carteirinha aqui, ó, dizendo que ele não pode receber transfusão de sangue. Sim, meu amigo. Mas o caso dele é de iminente perigo de vida. O que o médico deve fazer? Vai fazer a transfusão de sangue ou não? Pessoal, uma das características dos direitos fundamentais é a irrenunciabilidade. Ou seja, os direitos fundamentais, quais são eles? Vida, liberdade, igualdade, segurança, liberdade e propriedade são irrenunciáveis. Ou seja, eu não posso renunciar, não é? Eu não posso renunciar a um direito fundamental. É por isso que no Brasil não existe a eutanásia. Porque eu não posso renunciar a um direito fundamental. E o artigo 146, aí a Amandinha, que é professora de Direito Penal, não é? Sabe muito bem desse dispositivo. O artigo 146 do Código Penal, ele diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei não manda, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Só que o parágrafo 3º, a Amanda está dizendo que falou sobre isso hoje. Só que o parágrafo 3º, Amanda, ele diz o seguinte: não se compreende na disposição deste artigo a intervenção médica, parágrafo 3º, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Ou seja, o médico é obrigado, segundo o artigo 13 do Código Penal, não é? É obrigado a fazer a cirurgia. Porque senão ele vai entrar em omissão. Porque ele tem uma obrigação legal. Está lá no artigo 13. Ele tem a obrigação legal, por lei, de realizar a cirurgia. Agora, mais uma vez, pessoal, ele só tem a obrigação legal de fazer a transfusão do sangue caso haja iminente perigo de vida. Tá certo? Se não tiver iminente perigo de vida, então o indivíduo é que se responsabiliza. Aí, nesse caso, ó, eu não quero, não tem iminente perigo de vida, então eu não preciso fazer transfusão de sangue. Ó, se tiver iminente perigo de vida, inclusive o STJ já se pronunciou sobre isso o ano passado, dizendo que, ó, o médico vai ter que fazer, porque a vida é irrenunciável. Tranquilo? Beleza? Então, outro ponto polêmico da questão da religiosidade. Bem, e esse inciso 6º é aquele inciso que traz no próprio dispositivo um direito e uma garantia. Quais são os direitos?
É a primeira parte. Qual é a primeira parte? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Qual é a segunda parte? Aí vem a garantia. Qual é a garantia? É garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Bem, um exemplo, não é? A Amandinha entra na vibe das... tem que entrar também, concordo, Paulo, tem que entrar. Ó, então qual seria um exemplo de garantia? Aí, entrar de novo em direito penal, ó, Amandinha. Artigo 208 do Código Penal. O que o artigo 208 diz? Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa. Isso é uma proteção do Estado. Então o Estado diz, ó, cuidado, não impeça ou perturbe cerimônia, não, porque é crime. Não vilipendie publicamente ato ou objeto de culto religioso, porque é crime. Um exemplo disso, vou dar 2 exemplos para vocês disso aí. O primeiro exemplo, aconteceu com um bispo aí de uma certa igreja, em um dos seus cultos, pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e deu um chute, né? Ora, cometeu crime do artigo 208, vilipendiou publicamente objeto de culto religioso. Ou então, obrigado, Amandinha. Ou então, o que aconteceu o ano passado, eu não sei se foi esse ano ou foi ano passado, na marcha daquelas letrinhas, né? Lésbica, não sei o quê. Tem várias letrinhas agora. Antigamente era só 3, agora é tudo, não é? É tudo que é letrinha. Então, alguns integrantes, não é? Dessa marcha aí, dessa passeata, boa noite, Patrícia, aconteceu o quê? Eles se vestiram botaram o traje de Jesus Cristo e pegaram um pênis, colocaram na boca, colocaram no ânus, para dar a entender que Jesus Cristo era homossexual. Ora, pessoal, isso nada mais é que escarnecer, né? Que vilipendiar, é culto religioso. Isso é crime. Está travando, né, Amandinha? Eu acho que é. A minha internet deve estar uma merda. Ou então eu não reiniciei. Eu deveria ter reiniciado o telefone, que fica melhor. Então, isso também é crime. Tá certo? Então, isso é um exemplo de garantia. Não é? De garantia que o Estado dá ao indivíduo. Tranquilo? Bem, com isso, terminamos a nossa live de hoje, tá certo? Muito obrigado, desculpa aí por estar travando, que eu devia ter reiniciado o telefone, mas eu cheguei tão apressado aqui que não fiz isso, porque quando se reinicia, não sei o que acontece, fica melhor, tá? Então desculpa aí por estar travando aí, mas eu vou colocar esse vídeo no meu canal do YouTube, tá? Eu vou colocar esse vídeo no meu canal do YouTube. Emanuel, qual é o seu canal do YouTube? Acesse lá meu canal do YouTube que tem, ó, vários vídeos para vocês. É Professor Emanuel Tadeu, tá? Professor Emanuel Tadeu. É o meu canal lá do YouTube. Tem vários vídeos lá para vocês. Acessem lá, é meu canal lá do YouTube, que vocês têm vários vídeos lá. Lembrando que amanhã tem live no Periscope. Amanhã é a live no Periscope, tá? Amanhã vou colocar no canal essa live de hoje, vai estar lá no canal. E amanhã tem live no Periscope. Bem, como eu faço sempre, aquele beijinho aí para todo mundo. Um beijo para minha amiga Amanda, minha garota do Direito Penal. Um beijão pro meu amigo Fred Lundrig, que assistiu também a aula. Um beijo para meu amigo Davi de Português. E vão dizendo aí de onde vocês são, para eu mandar um beijo aí. Rafael,
dançar na chuva. Eita, Rafael, a pergunta foi tão longa que não deu para escutar. Paulo, um abraço, Paulo. Jefferson, boa noite, Jefferson. Emerson. Então fazer valer a pena. Michele, boa noite. Boa noite, Amandinha. E não deu para pegar não, Emerson, foi muito rápido. Valeu. Quinha, né? Beijo pra Olinda. Eric aí. Que horas amanhã? 11 horas. Ana Cássia, beijo, boa viagem. Lívia, beijo, Lívia. Eric Henrique, boa noite, Eric. Um beijão aí. Ana Cássia, boa noite, Ana. Jeruzinha, boa noite. Flávia, boa noite, Flávia. Patrícia, boa noite, Patrícia. Hugo, boa noite, da Tabajara. Meu amigo Hugo da Tabajara, boa noite, Hugo. Thaísa, Janga, boa noite para o Janga. Olinda de Victor, beijo para Olinda. Jaboatão dos Guararapes, Wesley, boa noite. Boa noite, Raquel, beijo para Olinda. Grande Renato. Sobre os... Eita, não deu, Renato. Galera do CBC, boa noite, Yuri. Beijo. Paulo Veloso, nada de saudação rubro-negra. Beijo. Emerson, um abraço. Rafael Santos, boa noite. Boa noite, Wildson. Victor França, às 23 horas. Candeias, beijo para Candeias de Renato Augusto. Beijo, abraço, Rafael. Vamos lá. Beijo, Paula. Lidiane, 2 Unidos. Beijo para Lidiane, 2 Unidos. E Urig Ferreira, 3 Carneiros. Eita, Pepe, beijo para 3 Carneiros aí. Né? Isila Poliane, São Lourenço da Mata, beijo. Amanda, boa noite, Amanda. Jonathan Jardim Paulista Baixo, abraço aí. Eric Henrique, abraço, Eric. Beijo, Nilei, beijo. Carla Silva, Jardim Paulista, beijo. Mas quem aí? Victor França, abraço, Victor. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. Bem, meus amigos, se não tem mais ninguém, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos. E lembre-se, concurso é isso: fé, força e foco. E até amanhã com a nossa aula do Periscope. Manda abraços pro pessoal do 7º GAC. Beijo aí pro pessoal, um abraço pro pessoal do 7º GAC. Tá? Então, lembrando que amanhã, aula no Periscope às 23 horas. E não esqueçam de acessar meu canal do YouTube, Professor Emanuel Tadeu. Valeu? Até mais, pessoal. Beijão!